Curso Sempre. Inteligência em concursos. Bom, então boa noite a todos, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Falando um pouquinho aí sobre o edital de técnicas em vendas, começamos a trabalhar e quando a gente fala, antes de falar em técnicas em vendas, nós precisamos entender do que se trata venda, né? Tem o item venda lá dentro do atendimento que nós já vimos, mas aqui a gente vai trabalhar, aprofundar um pouquinho mais essa parte de vendas aí. O que é vendas? Olha lá, né? Ó, podemos dizer que é onde os vendedores, com a intenção de obter o maior lucro, interagem com os compradores que têm interesse em uma maior satisfação. Então, o processo de venda em si, gente, vai existir justamente da interação que eu tenho do vendedor com o comprador ou com o interessado em adquirir. Isso é um ponto que já caiu em diversas provas, que a gente tem que tomar cuidado. O processo de venda ou a ação de venda, ela não acontece necessariamente somente entre o vendedor e o comprador, mas ela pode acontecer com alguém que tem interesse apenas em comprar. Na prática, assim, ó, eu estou vendendo alguma coisa para ela, mas talvez ela não compre. Não é por isso que não significa que é um processo de venda. A venda não foi executada, não foi concluída, mas o processo de venda acontece da mesma forma, certo? E a venda, né? Existem duas linhas aí de raciocínio em relação ao surgimento da venda. Uma diz que ele é algo que vem de sempre, né? Através do processo de escambo, através do processo o que é o escambo? Você sabe o que é o escambo ou não? Troca, né? Troca sem valor agregado, digamos assim, né? O que eu tenho interesse, troco o que você tem interesse, e isso já foi considerado para alguns estudiosos um processo de venda. Surgiu lá com os sumérios, certo? Que é um povo antigo. A outra ideia de vendas, desculpe, surgiu a partir, né, do ano aí de 1930, ela foi aplicada à técnica de venda. As vendas já existiam, o processo de venda já era comercializado, mas começou-se a entender a importância da venda, né? E o que aconteceu mais ou menos nessa época aqui? Quando a gente estuda a parte de administração geral, a parte de administração de materiais, a gente sabe que essa época aqui é a época da escola científica da administração. O que significa isso? A escola de Taylor, de Fayol, que é aquela história, não sei se tem uma célebre frase do Henry Ford que fala assim, né? Você pode, mais ou menos assim, tá? O cliente pode escolher a cor do carro desde que ela seja preta. Já viram essa frase ou não? Por quê? Porque o que interessava era a produção. Naquela época, quando a gente falava em venda, existia uma maior procura, uma maior demanda do que oferta. Existia fila para esperar. Então não se interessavam, até essa época, não se interessavam, por exemplo, em estabelecer ações de relacionamento, técnicas de abordagem, técnicas de venda. Não existia esse interesse. Por quê? Porque ia vender de qualquer jeito. Por que eu vou me preocupar em investir, gastar em treinamento, gastar em ensinar técnica para o meu vendedor, se eu sei que vai vender de qualquer jeito? Existia uma zona de conforto nesse sentido. Mas entre essa época aqui, né, ó, coloquei para vocês, a produção em série, então, né, que é a característica da administração científica, oferta superior à demanda, ó, houve necessidade das empresas buscarem consumidores ao invés de esperá-los no estabelecimento. A partir daqui começou a mudar. Por quê? Porque começou a surgir alternativas e o mercado começou a oscilar. É uma época histórica aqui, para contextualizar vocês, que já estava entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, então o mercado já não estava tão bom assim, e aí as empresas, as organizações começaram a refletir sobre o que fazer para não perder a quantidade de vendas que esperava-se ter, né? E aí, a partir de 1950, aí sim, para valer, passaram então a dar ênfase à conquista e à valorização dos chamados negócios em longo prazo. Quem consegue me explicar a diferença de uma venda de curto prazo e uma venda de longo prazo? Isso é um questionamento que aborda de diversas formas, acaba incidindo, né, em provas, tanto a FCC quanto o Sesgran Rio, quanto até mesmo o CESP, né? Quem sabe me explicar isso aqui? Manutenção de...
Pode ser dessa forma também, mas para ficar bem claro, pode ser dessa forma sim, tá? Mas assim, para ficar bem claro, eu sou fornecedor de uma indústria. As indústrias, elas caracteristicamente, elas buscam esse fornecimento de empresas, ou seja, elas estão comprando do fornecedor delas e elas estabelecem contratos a longo prazo, ou seja, assinam um contrato lá de 5 anos, de 3 e 5 anos, para que eu tenha uma melhor negociação. Uma das boas características quando eu estabeleço comercializações, ou seja, vendas a longo prazo, significa que eu tenho uma melhor negociação. Assim, ó, gente, vou comprar, você lá vende um produto qualquer que me interessa, tá? Se eu compro um, o valor é X. Se eu vou comprar uma quantidade maior, eu já tenho um poder de negociação maior, sim ou não? E aí, dentro desse tempo, eu falo assim, ó, eu quero, em vez de 1, eu quero 10. Quando você faz para mim? Eu te dou tantos por cento de desconto. Legal. Só que esses 10 eu não quero que você me entregue de uma vez, eu quero que você me entregue de acordo com a minha necessidade. E aí fica interessante para mim e fica interessante para o comprador, para o vendedor também. Então, quando fala assim, buscar negócios a longo prazo, é porque é mais interessante. Principalmente devido à manutenção que você colocou, mas a manutenção do quê? Da ação em venda do cliente em si. A curto prazo é o que a gente chama de tirador de pedido, né? Aquela venda que é pontual, que não vai acontecer mais. Então, aconteceu uma venda ali, tá tudo certo, dane-se. Esse tipo de profissional que pensa dessa forma a curto prazo, ele não é mais interessante para as organizações. Por quê? Justamente pela competitividade, pelo interesse que existe atualmente no mercado. Lembre-se que aqui a gente está falando de um cenário que estava começando a mudar, né? Estava começando a vir concorrência, estava começando a surgir alternativas e a demanda a baixar. Hoje a demanda existe, mas ela é diluída. Ou seja, hoje, usando o exemplo lá, hoje antigamente só tinha a Ford, hoje quantas empresas tem de carro, não é mesmo? Então isso dilui-se. E aí eu preciso buscar ações para trazer negócios a longo prazo e rentáveis para a organização. Bom, ainda lá, ó, relações permanentes com a clientela, marketing de relacionamento ou aftermarketing puro, né? Anotem esse termo lá, que aqui as bancas costumam cobrar, que é o famoso pós-venda ou ações de relacionamento para que esse cliente volte a comprar de mim, certo? Com isso, o cliente passou a dominar o mercado através de seus desejos e necessidades. Ou seja, o cliente ou o futuro cliente, ele passou a ter voz ativa. Quando eu tenho um mercado de monopólio, lembram lá? Mercado de monopólio, em que eu tenho um único fornecedor para um determinado segmento, fica mais fácil. Eu tenho o poder em mão, sim ou não? Lembram lá quando a gente falou da matriz de BCG também, né? Eu tenho o poder em mãos. Agora, quando eu tenho lá um mercado distribuído, oligopolista, eu já tenho que refletir sobre isso. Eu tenho que avaliar as necessidades, os desejos do cliente para saber como é que eu vou abordá-lo e aonde eu vou abordá-lo. E todas essas circunstâncias, essas reflexões começaram a surgir, né, fortemente a partir de 1950. Atividade de vendas responsável por trazer o dinheiro para a prosperidade da empresa e de seus colaboradores. Além disso, representar a organização perante os clientes. Duas ações aqui também, isso aqui pergunta de FCC, tá? Primeira coisa, o Kotler, ele fala assim para nós, ó, toda boa notícia de uma organização começa com uma venda. Por quê? Porque é ali que vai ser a porta de entrada das negociações para a organização. Se não tiver a venda, vai precisar ter produção? Se não tiver a venda, vai precisar o financeiro estabelecer contas a pagar, contas a receber, conciliação, etc. Não, né? Os processos vão travar, todos têm a sua importância, mas eles justificam-se pela comercialização no ambiente privado. Então, começou o quê? A se ter consciência disso, que para nós hoje parece um tanto quanto claro, né? Começou a se ter consciência, ou seja, a real importância que a venda tem. Além disso, né, representar a organização perante seus clientes. Isso aqui significa o quê, gente? A valorização do profissional de vendas.
Veja que eu fiz questão de falar, em vez de falar vendedor, falei profissional de vendas, que o entendimento é o mesmo, mas muitas pessoas colocam o entendimento do vendedor como algo depreciativo, quando na verdade não deve ser, né? O vendedor, antes de mais nada, ele é o quê? Ele é aquele que representa a organização, sim ou não? É ele que vai estabelecer. Eu não posso, enquanto vendedor de uma organização, chegar e colocar as condições que eu quero na venda do meu produto. Eu vou seguir as diretrizes da minha organização, sim ou não? É assim que funciona, ou seja, eu estou representando a minha organização. Isso começou a se organizar também desde aquela época lá, né? E aí a gente tem aí de destaque a relação vendedor com os clientes e também a relação de vendedor com o mercado. Esse vendedor, ele tem a imagem da empresa perante os seus clientes, mas ele não é só isso, ele também pode trazer para a organização as ideias, as inovações, as circunstâncias ou o contexto que o mercado vivencia. Por exemplo, se eu não tiver um benchmarking adequado, o que é o benchmarking mesmo? Lembram lá? Lembram ou não? Benchmarking? Benchmarking... Oi? Exato, né? Quando eu vou ter um conhecimento da concorrência, vou fazer uma análise, um estudo da concorrência, tem diversos tipos de benchmark, mas o que a gente precisa lembrar é isso, quando eu faço uma análise, um estudo da concorrência. Se eu não tenho isso, e cá entre nós, esse benchmarking é algo que realmente tem que ser estruturado, tem que ser as grandes corporações que estabelecem, né, na prática, o papel do vendedor acaba por ser um papel de benchmarking. Por quê? Porque ele vai estar monitorando os concorrentes. Ele vai estar dizendo, ele vai chegar lá assim, se de repente as vendas baixaram, ele vai colocar, olha, as nossas vendas baixaram porque o concorrente X, ele está com uma condição diferenciada, ou ele está com um produto substituto ao nosso que tem um poder de barganha ou de negociação maior, ou tem uma vida útil maior, enfim, tem um diferencial. Se ele não traz essas informações e eu não tenho benchmark na minha organização, até eu dar conta e reagir, eu posso quebrar, né? Então, isso mostra a importância que o vendedor tem, não só em relação à imagem para o cliente, mas também em relação às informações que ele pode trazer do mercado. Afirmativa de CESP, isso aqui, tá? A relação que ele pode ter com o mercado e com o cliente, ambas são importantes. Tudo bem até aqui, gente? Tá muito rápido ou não? Tá. Beleza? Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho do planejamento de administração em vendas ou de vendas, né? Lembra lá do planejamento? O que é planejamento mesmo? Um de cada vez, por favor. Planejamento é traçar metas para o futuro. Tem relação com isso, né? Eu estabelecer antes das metas os meus objetivos, né? Quando eu vou estabelecer, por exemplo, aqui, ó, qual é o planejamento que vocês aqui da sala, vocês de casa fizeram para atingir determinado objetivo? Claro, eu estou falando do concurso aqui. Qual o grande objetivo? Ser aprovado no próximo concurso do Banco do Brasil, sim ou não? Esse é o nosso objetivo, certo? Então tá aqui, ó. Objetivo ser aprovado no próximo concurso do Banco do Brasil. Muito bem. Como eu vou fazer isso, gente? Vou estudar, né? E aí eu começo... Isso é planejamento, certo? Vou fazer isso estudando, mas aí a gente vai estratificando isso. Eu vou estudar, vou assistir todas as aulas, não vou perder nenhuma aula, vou realizar X exercícios por dia, vou pegar as disciplinas que eu tenho mais dificuldade, primeiro ou depois, organizar isso. Isso é planificar, é estabelecer um plano para atingir o meu objetivo. E aí vem a questão da meta, né, que é a quantificação do meu objetivo, que também está relacionado. Aproveitando aqui, que a gente já viu lá também, aí eu tenho o quê? A questão da estratégia. O que seria a estratégia quando eu coloco ela relacionada a planejamento? Vocês lembram? A melhor forma, né? A melhor forma de eu alcançar o meu objetivo. Essa é a ideia que eu preciso ter de estratégia. Então, por exemplo, assim, né? Voltando aqui ao exemplo nosso aqui, de ser aprovado no concurso do Banco do Brasil.
Tem gente, por exemplo, que funciona melhor, que tem um relógio biológico de madrugada, sim ou não? Alguém além de mim aqui assim também ou não? Né? Tem gente que é assim, não, a câmera levantou a mão lá. E tem gente que não, tem gente que funciona só de manhã, o melhor de manhã. É uma característica pessoal, sim ou não? Isso vai influenciar aqui no meu estudo, gente? Sem dúvida nenhuma, né? Se eu não sirvo para nada de madrugada, eu morro de sono, estabelecer que eu vou estudar só de madrugada, a minha produtividade, ó, babau, né? Agora, se eu levo isso em consideração, não, se eu normalmente quem não tem condições, ou né, quem é normal, digamos assim, e dorme de madrugada, e de manhã funciona melhor. Mas aí fala assim, não, mas de manhã eu não posso, de manhã eu trabalho, de manhã eu tenho outra atividade. Então eu vou para a hora do almoço, consigo adequar. Isso, né, é estabelecer o planejamento de uma estratégia adequada. Essa estratégia pode envolver aqui também as metas no sentido de prazos, também, para que eu consiga, né, conquistar o quê? O meu objetivo fundamental. Muito bem. Mais um adendo aqui. Aí eu tenho os chamados níveis do planejamento. Já falamos sobre isso, estou revisando. Quantos são os níveis? Quais são? Estratégico, tático e operacional. Muito bem. É baseado nessa estrutura aqui que eu estabeleço o meu planejamento de administração de vendas. Só que por uma questão óbvia, o quê? Focado nas minhas vendas. Ou seja, gente, a venda ela ganhou tanta importância, né? Ficou tão importante para as organizações que resolveram o quê? Planejar. Resolveram estabelecer um plano de ação para que eu consiga conquistar os meus objetivos, né? Primeira coisa que eu preciso saber em relação ao planejamento, que ele é uma das funções, né, do gestor, do gerente de vendas, aquele que comanda o meu grupo de vendedores ou a minha equipe de vendas. O que o gestor deve coordenar? A equipe de vendas, porque equipe é diferente de grupo de pessoas. Lembrem disso lá, certo? E olha lá, ó. Decidir com antecipação do que deve ser feito. O que lembra isso aqui? Claro que ninguém é mãe de nada, nenhuma empresa aqui, né, vai conseguir prever, com raras exceções, exatamente o que vai acontecer, mas eu posso, né, decidir com base em referências, em indicadores anteriores, para minimizar os impactos. Uma das formas de eu estabelecer isso aqui, de eu fazer, é através de uma análise de... O quê? SWOT, né? Lembram lá? O SWOT faz com que eu consiga analisar os meus pontos prós e meus pontos contras dentro do ambiente externo e interno, que a gente já vai falar, que facilitam isso aí, né? Ó. E aí, através disso, é possível que precaver contra eventualidades futuras, adequando a empresa ao nível de atividades necessárias. Ou seja, eu vou tentar minimizar os impactos e potencializar os pontos fortes que eu tenho da minha organização. Fazendo analogia aqui, não era o que a gente estava falando? Vou minimizar os meus impactos, ou seja, vou trabalhar dentro do horário que é mais interessante para mim e vou descansar, se possível, ou fazer outras atividades nos horários que sejam menos interessantes. Estou adequando a necessidade ao meu objetivo, certo? E aí o planejamento, né, estratégico em vendas, ele faz uma divisão do ambiente interno e do ambiente externo. Lembra lá? Macro e micro ambiente. Onde eu tenho aqui um macro ambiente, um ambiente externo, onde eu tenho as chamadas variáveis controláveis ou incontroláveis? Incontroláveis. E eu tenho o micro no ambiente interno, onde eu tenho o que? As variáveis controláveis. Muito bem. E aqui eu vou analisar com vocês agora, dentro dessas variáveis, né, incontroláveis, ou o que a gente chama de oportunidades e ameaças dentro do ambiente externo, as principais ameaças que podem ocorrer, os principais fatores, na verdade, que eu devo levar em consideração para estabelecer o meu plano de vendas, levando em consideração as circunstâncias do ambiente externo, né? Primeira coisa que eu devo levar em consideração é o que diz respeito ao chamado ambiente de mercado, certo? O que significa esse ambiente de mercado? É o ambiente como um todo da organização, o ambiente ao qual ela está inserido.
O ambiente de uma forma genérica. Por exemplo, as características da praça onde eu estou estabelecido, as características culturais, ambientais de uma forma geral. Né? A resposta que a empresa dá em relação aos seus concorrentes. Uma das ações objetivas que caracterizam as ações do plano de vendas do ambiente de mercado diz respeito à precificação. Precificação, preço. Ou seja, se o meu concorrente, eu tenho lá 3 empresas, A, B e C. O meu concorrente A, ele cobra R$1, o meu concorrente B cobra R$1,20, o meu concorrente C cobra 90 centavos. Eu, enquanto empresa, eu posso cobrar R$10? Eu posso, né? Porque o preço é algo que eu decido, eu posso. Mas concordam comigo que eu vou ter que ter um diferencial extraordinário para justificar essa minha precificação? Muito bem. Então, o ambiente de mercado diz respeito ao quê? A eu estabelecer uma precificação, entre outras coisas, estabelecer um preço que esteja adequado ao público que eu quero atingir. Ou adequado à demanda que vai buscar o meu produto, certo? Então eu vou fazer esse tipo de análise em relação ao público-alvo, em relação a essas características culturais, como eu mencionei para você, e, dentre outras coisas, ela vai ficar caracterizado no que diz respeito ao preço do produto. E aí eu preciso levar em consideração também, o meu público-alvo como um todo. O que seria o público-alvo? Alvo, para que serve o alvo? O alvo é aquilo que eu quero atingir, sim ou não? A gente nunca brincaram de tirar o alvo ou não? Já brincaram, né? Então, alvo é aquilo que eu quero atingir. Nesse caso, né, é o público que eu quero atingir. Então, eu posso levar em considerações aqui características sociais, características econômicas, culturais, demográficas, dentre outras características. Tudo isso aqui representa o quê, gente? Identificação de características para que eu identifique e foque em qual é o público que eu quero atingir realmente, né? Por quê? Porque aquilo que a gente mencionou agora, tudo bem, eu vou cobrar aqui, né, 10 pila, um produto que é vendido a menos de R$1. Tem público? Possivelmente tem. Mas aonde está esse público? Quais são as características dele? Certamente, a grande maioria dele não vai estar no mesmo local do público que compra esse de 90 centavos, concordam comigo? Então eu preciso saber onde é que ele está e quais são as suas características para que eu possa atingi-lo, ok? E aí, depois que eu identifiquei esse público-alvo, eu preciso o quê? Segmentá-lo. Não lembra se a gente falou sobre segmentação? Falamos? Tem diversas camadas, né? Na segmentação. Eu tenho lá um ambiente, eu consigo estabelecer o público-alvo, eu consigo estabelecer até o final, onde chega lá o produto chamado de customizado. O que é um produto customizado? Sabe me dizer? Adequado àquela necessidade. Feito para uma necessidade específica. Perfeito, né? Então eu tenho um produto customizado para a empresa X. A indústria tal, ela tem lá, ela é do segmento de, sei lá, né, fabrica cadeiras, mas ela quer lá uma máquina que faça um corte diferenciado para a minha cadeira. Então ela vai pedir para o fornecedor de máquinas dela desenvolver uma máquina que tenha esse corte específico, ou seja, vai ser uma máquina o quê? Customizada, né? Esse é o entendimento. E aí eu posso chegar, como eu disse para vocês, existem diversos níveis, né, de segmentação, e quem vai decidir qual é o nível de segmentação que eu quero estabelecer? A própria organização, né? Agora, quanto mais segmentado for, eu tenho duas características aqui. Cuidado com isso, que já foi questão de prova também. Quanto maior for o segmento, vai ser menor a quantidade de clientes, porém, maior a probabilidade de venda, sim ou não?
Por quê? Se eu segmentei de acordo com as características do público que eu quero atingir, eu estou indo na veia, né? Eu estou indo naquele público que realmente vai ter um grande interesse em adquirir o meu produto. E aí, a probabilidade, veja que não existe, né, certeza quando a gente fala em vendas, mas a probabilidade aumenta. Porém, se eu quiser vender quantidade, talvez não seja o caso. Por quê? Porque vai segmentando. E segmentando significa o quê? Estratificando, diminuindo o mercado. Se eu tenho lá, por exemplo, assim, ó, Curitiba. Curitiba tem hoje o quê? 2 milhões de habitantes, onde a gente está aqui? 2 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Ah, eu quero mulheres de Curitiba. Opa, talvez já fica lá 1.200.000, 1.300.000. Mais ou menos, não lembro de cabeça. Quero mulheres de Curitiba da faixa de 20 a 30 anos. Talvez já caia aí para uns 500.000. E assim vai, né? Vai estratificando. Quero mulheres de Curitiba de 20 a 30 anos, com poder aquisitivo até X reais de renda por mês. Vai estratificando, vai diminuindo. Vou chegando ali na parte que me interessa, bacana, a probabilidade aumenta. Porém, a quantidade em vendas pode reduzir, certo? Ficou claro isso, gente? Alguma dúvida aqui? Muito bem. E aí, uma outra situação que eu preciso levar em consideração quando eu vou estabelecer o meu plano, lembre-se, né? São diversas análises que eu tenho que fazer para estabelecer o meu plano de ação em vendas, meu planejamento de administração de vendas, como é que vai ocorrer toda a parte comercial da minha organização. E uma outra parte é essa aqui, que é o chamado ciclo de vida dos produtos. Quantas fases? 4 fases, né? Quais são? Nascimento, crescimento, maturidade e declínio. Ápice de vendas, maturidade. Diversas provas já isso aqui, tá? O ápice de vendas vai acontecer, ou a probabilidade de vendas do produto, ele ocorre o quê? Na maturidade, certo? Agora, gente, qual é o prazo que eu tenho, né, para esse produto entre o nascimento e ele começar a crescer, por exemplo? Eu tenho como determinar isso? Não. Qual é o prazo que ele vai ficar aqui nesse terceiro estágio de maturidade? Não tenho como dizer, vai depender de uma série de ações que eu vou estabelecer. Tem organizações, por exemplo, né? Você pega aí, sei lá, né, a Coca-Cola. Quanto tempo será que ela está aqui nesse estágio, né? Quantos anos? Décadas já. Será que o ano que vem ela vai permanecer ou será que vai acontecer um produto substituto? É relativo, né? Agora, você tem outros produtos, por exemplo, você pega aí celulares da geração anteriores, né? Ele ficou um tempinho aqui e já declinaram, já decidiram. Então, é muito relativo, não tenho como determinar prazo sobre isso. Tudo isso que eu estou falando aqui são perguntas que já incidiram em provas em relação ao ciclo de vida do produto, tá? Agora, veja aqui, ó, o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. É uma parábola o gráfico, vocês devem estar estudando, né? Você estuda esses gráficos com o Ricardo ou não? Ou com o Anildo? Não? Ainda não? O Anildo já dançou para vocês? Não. Já dançou? Já? Ou não? Não. Só para você? Como assim? Ah, entendi. Ufa. É que só você respondeu já, como assim? Mas ele dança muito bem, gente. Peçam para ele, tá? Olha só, um comentário infame à parte. Aqui, esse ponto aqui, ó, ele pode acabar, mas ele pode também o quê? Voltar a crescer, certo? Isso aqui acontece quando eu tenho lá, por exemplo, reinvenção de produto, né? Eu acabo reinventando de fato o produto. Ou quando lá na matriz BCG, lembra lá, quais são os 4 quadrantes da matriz BCG mesmo, gente? Estrela, vaca leiteira, interrogação e abacaxi ou cachorro vira-lata, não é isso? São os 4 quadrantes lá. E quando eu tenho um produto, por exemplo, que está em questionamento, a ideia, lembra lá que tinha a flechinha? A ideia é transformá-lo num produto estrela, sim ou não? E ele está em questionamento por quê? Porque o mercado ao qual eu participo está crescendo, mas as minhas vendas ou estão estagnadas ou estão caindo, certo? É tipo o lançamento de carro lá, tem um Gol de 4 e
relação de sim. É por causa disso. Pode acontecer, pode ser sim. Ele dá para um pouco. Pode ser, né? Uma semana Sim, tipo, lembra, por exemplo, lá, o novo Gol, né? O Gol teve quantas gerações? 5 gerações, não é isso, né? Porque as vendas começam a declinar, começam a não ficar interessante, porém a marca Gol é uma marca interessante. Ah, vamos tentar reinventar. Daí ele volta, né? Pode ser que volte. Agora, o fato de eu reinventar não significa necessariamente que ele vai crescer, né? Ele pode aqui, ó, nascer e de novo, certo? Então, isso pode acontecer, certo? Desculpa, eu perdi a linha de todo raciocínio. produto chega nessa fase. Todo produto passa por isso aqui. Todo produto, sem exceção. Agora, quanto tempo vai ficar, não tem como mensurar, é relativo, vai depender do produto. Mas todo o produto, ele passa por essas etapas aqui. Por diversos fatores, sejam fatores internos ou sejam fatores externos, né? Quem diria, por exemplo, que há 2 décadas atrás, que o telefone fixo seria uma coisa quase que inutilizada, obsoleta, obrigado. Hoje em dia é, sim ou não, né? Hoje em dia tem celular que faz função de fixo, mas é celular, na sua essência. Então, é muito relativo aqui, certo? Bom, vamos continuar aqui na próxima aula, continuando dessa parte aqui em relação ao ciclo de vida dos produtos.